Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. O assunto abordado será sobre coordenação de partida e proteção de motores. O que é coordenação? A coordenação permite a proteção para motores elétricos. Conforme a norma IEC 60947, esta define a associação de maneira seletiva e segura de um dispositivo de proteção contra curtos-circuitos que podem ser disjuntores ou fusíveis, de um dispositivo de manobra, que pode ser um contator, e de um dispositivo de proteção contra a sobrecarga, relé térmico. Esta associação visa interromper em tempo hábil toda a corrente decorrente de curto-circuito ou sobrecarga. E agora, você saberia dizer qual é a diferença de sobrecarga e curto-circuito? O próprio nome sobrecarga é intuitivo. Ela é o excesso de carga em um circuito, ou seja, é quando o circuito excede a sua carga nominal, causada pelo aumento de corrente por um período maior de tempo, ao passo que o curto-circuito é o aumento de corrente em múltiplos da corrente nominal em tempo reduzido. Uma das causas mais frequentes para a sobrecarga é a ligação de muitos aparelhos eletrodomésticos ou eletrônicos em um mesmo circuito. Outro fator é o mau dimensionamento de cabos e disjuntores. Vale enfatizar que a sobrecarga pode ser a origem de um curto-circuito, ou seja, ela pode causar incêndios, danificar as instalações, comprometer a edificação e colocar as pessoas em risco. O próprio nome curto-circuito já indica o seu significado, pois ele representa o caminho mais curto que a corrente elétrica pode realizar em um circuito, ou seja, o curto-circuito ocorre basicamente quando dois pontos de um circuito são interligados por um condutor de resistência desprezível. O principal objetivo de um sistema de proteção de motores é evitar aumentos excessivos de temperatura nos enrolamentos do motor, devido às condições de sobrecorrente. A proteção coordenada do motor também deve permitir a continuidade da operação e não comprometer a vida útil dos componentes. Para atender às funções de proteção e manobra de motores, tem-se os seguintes tipos de associações. Dependendo da combinação, podemos ter duas proteções, térmica e ou magnética, assim como a operação, que poderá ser manualmente e ou automática, com um componente, porém, não é possível que a operação seja automática. Com dois componentes, todas as condições atendidas, tanto da proteção quanto de operação. Com três componentes, também com todas as condições de proteção e operação são atendidas. Essa continuidade pode ser alcançada combinando as características dos dispositivos de proteção, de forma a garantir que não ocorram falhas, e também que não ultrapassem níveis que possam colocar em risco pessoas ou danificar o equipamento. Quais os tipos de coordenação? A tabela a seguir apresenta as principais diferenças entre os tipos 1 e 2. Os componentes não podem apresentar risco ao operador nas duas condições, tanto na coordenação tipo 1 como na tipo 2. O mesmo acontece com o disjuntor. Ele deve estar em condições de operação após o evento de um curto-circuito, nos dois tipos de coordenação. O contator e o relé, na coordenação tipo 2, devem ser substituídos, ou seja, tanto o contator como o relé, na coordenação tipo 2, devem estar em condições de perfeito funcionamento. De acordo com a norma IEC 60947, a principal diferença entre as coordenações tipo 1 e tipo 2 está na resposta do conjunto de proteção e manobra no momento de uma anormalidade. A coordenação tipo 1 é a solução mais comum e a coordenação tipo 2 é considerada a solução de alto desempenho. Onde aplicar esses dois tipos de coordenação? A tabela abaixo apresenta uma sugestão de critérios para avaliação e escolha do tipo de coordenação. Do ponto de vista de manutenção, deve ser avaliada a disponibilidade da equipe,
Se existe uma equipe disponível, a coordenação tipo 1 atende. Se não há uma equipe disponível, terá que ser do tipo 2. Do ponto de vista de fabricação, nesse caso, as questões envolvidas são inerentes à fabricação, tais como processo, produto e custos. São essas premissas que preconizam o tipo de coordenação. Se a fábrica exige sim o retorno rápido, deve ser usada a coordenação tipo 2. Se não exige, a coordenação tipo 1 atende. Para a definição de qual tipo de coordenação adotar, deve-se avaliar as necessidades de manutenção de campo, continuidade de serviço e custos de cada tipo. Observe esse exemplo em uma fábrica de bebidas no qual existem diversas operações simultâneas. Se houver uma parada no meio do processo, comprometerá a produtividade e, consequentemente, poderá acarretar em prejuízos financeiros, como o tempo de máquina parada ou desperdício de materiais. Esse exemplo mostra que, nesse caso, seria importante dimensionar os componentes considerando a coordenação tipo 2, devido ao processo ser automatizado, mantendo assim a continuidade de produção. Critérios de dimensionamento. Para o dimensionamento e definição dos componentes de proteção e manobra de motores, além da corrente nominal, os seguintes pontos devem ser verificados. Corrente e tempo de rotor bloqueado do motor. Define o dimensionamento correto das proteções de sobrecarga e de curto-circuito. Corrente e tempo de partida do motor. Define a classe de disparo da proteção de sobrecarga. Regime de trabalho do motor. Define a categoria de emprego da chave de partida. Número de partidas por hora do motor. Define o regime de trabalho do motor. Condições ambientais. Define as aplicações de fatores de redução, se necessário. Corrente de curto-circuito do sistema elétrico. Define a capacidade de interrupção da proteção contra curto-circuito. No site da WEG você encontra diversas tabelas de coordenação do tipo 2 com combinações de componentes variadas. Fique por dentro das novidades WEG e inscreva-se em nossas mídias sociais.